defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca, chega de moleza, vamos trabalhar. E nós estávamos vendo como devemos estudar a Bíblia. Como devemos estudar a Bíblia? Olha que pergunta interessante, né? Muito bem. Nós devemos estudar a Bíblia, primeiro, conhecendo seu autor. Estudar a Bíblia conhecendo seu autor. Olha que coisa tremenda. Estudar a palavra de Deus, estudar as Escrituras Sagradas, conhecendo seu autor. Vamos ver um texto bíblico? Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Diz assim o texto: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olha que interessante. Então, quem está falando? O próprio Deus. Então, devo estudar a Bíblia conhecendo o seu autor, porque o autor da Bíblia, ele vela, não é? Ele garante que a sua palavra será cumprida. E quem é o autor da Bíblia? O próprio Deus. Olha que coisa tremenda. Agora, segundo, leia a Bíblia diariamente. Olha que interessante. Nós não precisamos do alimento para a nossa vida diariamente? A nossa vida, o nosso corpo não exige alimento diariamente? Mesma coisa a nossa vida espiritual. Precisamos alimentar a nossa vida espiritual diariamente. Então, veja aí na tela, leia a Bíblia diariamente. Olha que ensino maravilhoso. Você está lendo a Bíblia diariamente? Nós estamos fazendo uma campanha de leitura bíblica diária. Eu já estou quase no meio, já estou bem na frente, porque eu leio um pouquinho mais. Mas se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia inteira em um ano. Como eu estou lendo 6, então em meio ano, em 6 meses, eu vou ler a Bíblia inteira. Não é difícil. Sabe quanto tempo leva para ler 3 capítulos da Bíblia? De 15 a 20 minutos. Para ler 6, não chega a 1 hora. Olha que moleza. Então, leia a Bíblia diariamente. Vamos ver um texto? Deuteronômio 17 e 19. Olha que texto interessante. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Olha que importante. Já lá no Antigo Testamento, Moisés, que escreveu Deuteronômio, ele já estava ensinando o povo. Olha, precisa gravar, precisa ler, precisa estudar. Você sabia que na época de Jesus, segundo alguns pesquisadores, não tinha analfabeto em Israel? Você sabia disso? Porque todos precisavam aprender a ler, para ler a Bíblia, para ler a palavra de Deus. Olha que nação inteligente, que potência. Na época de Jesus, dizem os estudiosos que não tinha analfabeto em Israel. Olha que coisa tremenda. Então, quem lê sabe mais. Leia a Bíblia diariamente e com certeza você vai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos para mais uma informação? Leia a Bíblia com oração. Leia a Bíblia com oração. Eu sempre ensino que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos a sua palavra, né? Quando nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus fala conosco. Portanto, se você quer ouvir Deus falar, leia a Bíblia. Leia a Bíblia todo dia. Você quer que Deus fale com você? Você quer que Deus te use? Você quer ver o que Deus tem para você? Qual é a palavra dele para a sua vida? Leia a Bíblia diariamente e leia a Bíblia com oração. Por quê? Quando eu oro, eu falo com Deus. E quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Olha aqui, que
que conjunção, né? Que casamento perfeito. Orando eu falo com Deus, lendo a Bíblia Deus fala comigo. Por isso que eu preciso ler a Bíblia diariamente, porque nós precisamos ouvir Deus falar o que Deus tem para a gente, qual é o alimento que Ele tem para a gente diariamente. Vamos ver um texto? Salmos 119, 18. Diz assim: abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Olha que interessante essa oração, né? Pedir, meu Deus, eu vou ler a tua palavra. Suponho de manhã, né? Tem gente que gosta de ler a Bíblia pela manhã, tem gente que gosta de ler mais de tarde, enfim. Mas quando você vai ler, faça aquela oração, né? Aquela oração. Meu Deus, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, abra o meu entendimento para entender a tua palavra. Olha que maravilha. Vamos mais um pouquinho? Leia a Bíblia aplicando-a a si próprio. Olha que coisa, que ensino. Eu não posso ler a Bíblia para aplicar na vida das outras pessoas. Não, de jeito nenhum, está tudo errado. Eu preciso ler a Bíblia para aplicar os seus ensinos na minha vida. Quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo, né? Não lê a Bíblia para tentar ou querer ver defeito na vida das outras pessoas. Não, a Bíblia ela vai funcionar como o espelho da nossa alma. Você sabia disso? Então leia a Bíblia aplicando a si mesmo, né? A si próprio. Quer dizer, eu leio a Bíblia para aplicar na minha vida, não na vida do meu vizinho, não na vida de outra pessoa. Olha que interessante. Vamos para um texto? Diz assim, Josué, capítulo 5, versículo 14, a parte B. Diz assim: que diz meu senhor a seu servo? Olha que interessante. Josué, sucessor de Moisés, ele queria... O que o Senhor tem para dizer, né? O que diz o Senhor para o seu servo? É assim que eu leio a Bíblia. Senhor, o que tem? O que tens para dizer, né? Eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer. Então eu leio a Bíblia com esse objetivo. Olha que bênção. Vamos em frente? Leia a Bíblia toda. Olha que coisa interessante. Leia a Bíblia toda de forma sistemática. Eu já disse, se você começar a ler a Bíblia no primeiro dia do ano, 15 minutos por dia, no último dia do ano, você lê a Bíblia inteirinha. Olha que coisa importante. Todo dia um pouquinho, que dá em média 3 capítulos por dia, tá? Então é isso aí, algumas dicas aí de como devemos estudar a Bíblia. Agora, como podemos entender a Bíblia? Olha que pergunta interessante. Como podemos estudar a Bíblia? Eu vou falar, mas não é agora não. Deixa eu chamar um rápido intervalo e quando eu voltar, a gente já vai para esse tópico. Então, como podemos entender a Bíblia, tá bom? Não sai daí não, daqui a pouco eu volto.